Alô, saxofonista, tudo bem com você? Eu tô bem. Eu sou o Thiago Oliveira, editor aqui do canal do Pablo Ribeiro, e esse é o Desmistificando o Sax. Galera, nesse vídeo de hoje você vai saber basicamente tudo o que você precisa para ter uma respiração melhor, para ter mais fôlego na hora de tocar o seu saxofone. Então, sem mais, bora pra essa aula. Fala moçada do Desmistificando o Sax. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre fôlego. Como que a gente consegue ter um fôlego melhor para tocar o nosso saxofone? Algumas pessoas têm problema, né? Enfim, de fôlego, de a maneira que sopra, enfim, tem algumas dificuldades sobre essa questão e eu quero quebrar alguns mitos já aqui de cara com você, certo? Pra gente não enrolar muito, enfim, e ir direto ao ponto. No decorrer desse vídeo aqui, eu vou dar algumas considerações, certo? Sobre o que eu acho, pelo menos duas considerações e no final eu vou passar um exercício para você treinar essa questão de dominar o fôlego, certo? E enfim, então no final desse vídeo vai ter um exercício específico para você que quer ter controle sobre essa questão do seu fôlego. Então, se você tem dificuldade de soprar, e se você se sente cansado na hora de tocar o seu instrumento, e isso é super normal para um instrumentista de sopro, certo? Você tem que entender uma coisa, que essa falta, certo, de ar que você sente não tem nada a ver com a quantidade de ar que você é capaz de colocar dentro dos seus pulmões. Como assim, Pablo? Mas eu não tenho que aumentar a capacidade pulmonar para eu ter mais condição de soprar no meu instrumento? E a verdade é que não, você não precisa necessariamente ter essa quantidade toda de ar. O que muito se fala aí, por exemplo, nos estudos de respiração, que é voltado para essa questão do fôlego, é que você precisa dessa quantidade de ar muito grande, né, para aumentar a capacidade pulmonar, para você ter realmente essa desenvoltura pulmonar para poder tocar um instrumento de sopro. Mas quando na verdade o saxofone ele não necessariamente é um instrumento que precisa de tanto ar assim para ser tocado, certo? A gente precisa saber administrar o ar que entra para dentro dele. Essa é a verdade, certo? Então, um ser humano na fase adulta ele tem mais ou menos uns 6 litros de ar e vocês já sabem que eu falo sobre isso, né? E ele é capaz, com esses 6 litros de ar, de tocar o saxofone. Até mesmo uma criança que não tem toda essa capacidade pulmonar é capaz, certo, de ter uma boa desenvoltura tocando um saxofone. Então, para que serve literalmente um estudo de respiração, se não é para aumentar a nossa capacidade pulmonar? Basicamente, ele serve, certo, para a perspectiva do saxofonista, para te dar compreensão de como a sua coluna de ar ela tem que sair para dentro do seu instrumento de maneira frequente, constante, certo? Porque essa frequência e constância da sua coluna de ar entrando para dentro do seu instrumento, ela é que é responsável por uma qualidade sonora estável do seu som, certo? Então, quebrado esse mito aí, você não precisa ter toda essa capacidade pulmonar, certo? E você não precisa estudar exercício de respiração para aumentar a sua capacidade pulmonar para tocar o seu saxofone. E enfim, o nosso desmistificando é para isso, para a gente colocar na mesa, certo? O que é e o que não é. Então, entendido para que serve o exercício de respiração para saxofonistas, lembrando que é a relação da frequência do nosso ar que traz a estabilidade para o nosso som no nosso saxofone na hora de tocar, né? É para isso que a gente estuda o exercício de respiração e não para aumentar a nossa capacidade pulmonar, porque, por exemplo, um tubista faz esse exercício para aumentar essa capacidade pulmonar, porque ele necessita dessa quantidade maior de ar para tocar o instrumento dele, mas o saxofonista não. A gente não precisa dessa desenvoltura de ar toda, certo? A gente precisa só entender o mecanismo da frequência para poder trazer estabilidade para o nosso som. Então, quebrado o primeiro mito sobre não precisar tanto ar assim para tocar o saxofone. Segundo mito é questão de estudo de respiração, né? A gente falou aqui e a gente viu que no estudo de respiração a gente não estuda, certo? Em relação a, por exemplo, ganhar essa capacidade pulmonar. E o que muita gente faz no exercício de respiração é isso, né? Não, eu vou ter que aumentar minha capacidade pulmonar e não necessariamente o estudo de respiração ele é voltado para isso, certo? O estudo de respiração ele é voltado para os saxofonistas para trazer estabilidade para o nosso som, certo? Dentro do primeiro mito, né, a gente está, enfim, falando desse segundo mito agora, que o exercício de respiração, ele não necessariamente serve para aumentar a nossa capacidade pulmonar, ele pode ter até uma influência, certo? Mas ele não necessariamente é voltado para isso. Então, lembrando que
A gente não precisa do primeiro mito, a gente não precisa de toda essa capacidade pulmonar, e o exercício de respiração, que é o nosso segundo mito quebrado aí, não é voltado para necessariamente os saxofonistas, digamos assim, aumentarem a capacidade pulmonar deles. Ele é voltado para a gente aumentar o nosso controle sobre a nossa coluna de ar, a frequência com que ela entra para dentro do nosso saxofone. E beleza, galera, então quais considerações a gente tem que ter, certo? Em relação a isso. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que eu passei por um momento muito difícil uma vez, no palco, tocando com uma pianista. Teve um recital que quando eu estudava no conservatório, que eu tive que tocar uma obra que ela quase não tem respiração. E aí, enfim, no meio da obra, eu tinha alguns lugares só para respirar, e aí eu respirava, certo? Nesses lugares que dava, né, para respirar no meio da obra. E pode ser que você esteja passando por esse problema, certo? E, por incrível que pareça, eu respirava mais ou menos ali de 4 em 4 compassos, pegando bastante ar, porque eu sabia que lá na frente eu ia ter aquela falta de fôlego, né? E uma coisa muito engraçada aconteceu. O contrário aconteceu comigo. Eu ficava tão preocupado, galera, de pegar ar para tocar o meu saxofone, e eu ficava tão preocupado se eu ia chegar com ar, se eu ia chegar com o fôlego na última frase, na frase do compasso seguinte, onde eu tinha a opção de respirar, que eu pegava a maior quantidade de ar possível, certo? E aquilo acabava o quê? Me afogando com tanto ar que eu tinha dentro dos meus pulmões. Então, às vezes, o problema não está em você pegar pouquinho ar, tá? Em você pegar ar demais. E aí você acaba o quê? Se fadigando, colocando muito ar para dentro. E é o que aconteceu comigo naquela apresentação. Eu lembro que, enfim, no final da apresentação eu estava com meu coração pulsando muito forte. E toda aquela questão de pegar muito ar, ficar muito preocupado se eu ia conseguir chegar no fim da frase, me afetava, né? E, enfim, aquilo era falta de compreensão mesmo da quantidade de ar que eu pegava para tocar uma determinada frase. E, enfim, eu tirei as conclusões que, muitas vezes, a falta de fôlego é a não compreensão de quanto ar a gente tem que pegar para chegar até o fim da frase, certo? E como que a gente estuda isso? A gente estuda através do estudo que eu vou passar agora para vocês, certo? Então, vamos lá. Algumas considerações que você tem que ter também para a sua falta de fôlego, e logo após eu passo o exercício para vocês, galera. Primeira consideração é a sua embocadura, certo? A sua embocadura, ela funciona quase que como uma válvula, certo? Uma válvula que sai água, né? Digamos assim. Então, considere, certo? Que quando a gente toca o saxofone, a gente tem um ponto aqui para pegar na boquilha. Imagine que quanto mais para a ponta, mais controle a gente tem do que entra, certo? Quanto mais para dentro aqui da boquilha, menos controle a gente tem do ar que a gente coloca para dentro do nosso saxofone. Então, às vezes, você pode estar pegando tanta boquilha que você pode estar colocando, certo, a sua coluna de ar de uma maneira indevida. E isso faz com que o teu ar saia todo, certo, de uma vez. Então, eu já me deparei com pessoas que tocam assim, né? Então, muita boquilha, você tem menos tato e você consegue controlar menos a quantidade de ar que entra para dentro do seu saxofone. Então, logo considere que a falta de fôlego pode ser, certo? Uma falta de controle que você tem no que entra para dentro do seu saxofone, certo? Uma outra coisa também que você tem que considerar e que pouca gente às vezes saca é a combinação de material, certo? Boquilha e palheta. O que acontece? Às vezes a boquilha ela tem uma abertura muito grande, certo? A minha é mais fechada porque é para saxofone clássico, mas essa pontinha aqui ela tem uma voltinha assim para cima, certo? Da boquilha. E a palheta, ela tem uma numeração. Então, quanto maior essa volta, certo? E quanto maior a numeração da palheta, mais difícil vai ser de você conseguir controlar o ar que entra para dentro do seu saxofone. Então, o que eu vejo muito aí das pessoas que têm aquele problema com fôlego? Às vezes a questão do soprar, né, no instrumento. Às vezes a palheta e a boquilha por exemplo, a boquilha é tão aberta e a palheta é tão dura que ela exige muito da pessoa e a pessoa acaba ficando sem fôlego, certo? Então, se esse for o problema, se você tem que analisar aí no feeling, né? Se tiver realmente
com problema de material, se a sua boquilha for mais aberta, a palheta mais leve. Se a sua boquilha for mais fechada, a palheta ela tem que ser um pouquinho mais, enfim, resistente, né? Então tem que ter uma compreensão do material também, galera. E o exercício, certo? O exercício que eu falei ia passar para vocês é o exercício que eu passo para os meus alunos, para a gente compreender como que sopra para dentro do instrumento. Chama som filé. Som filé, basicamente, galera, é som afunilado, certo? Que vem do francês essa palavra. Então, filé é afunilado e som é som afunilado, certo? Afunilado como? Você sai de uma dinâmica forte e você vai diminuindo ela, certo? Em uma nota longa até o nada, até essa nota sumir, certo? No nada. E um teste que você pode fazer aí para ver se você tem controle e se seu material não está te atrapalhando é pegar, por exemplo, assim, a nota mi grave, certo? E você tocar ela mesopiano, certo? Se essa nota sair mesopiano no grave, isso quer dizer que o seu material tá ok, mas que você tem que trabalhar só o quê? O som filé. Ela tem que sair mais ou menos desse jeito aqui, ó. Então, se sua nota sair desse jeito aqui, é porque seu material, enfim, tá legal. A minha palheta até tá um pouco pesada aqui, que eu senti que saiu um pouco de impureza, né? Mas, enfim, ela tem que sair. Na execução é isso. Então aqui eu consigo tocar um mi grave, certo? Mesopiano. E aí, qual que é o sentido do estudo de som filé? Você conseguir controlar o que entra para dentro do seu saxofone. E isso é feito através do som filé. Você escolhe, certo, as notas que você vai fazer a nota longa. E aí você toca um fortíssimo e vai diminuindo. O contrário também pode acontecer. Sair do nada e ir até o fortíssimo, né? Então ficaria mais ou menos isso aqui. Um exemplo em uma nota. Então aqui eu consegui controlar minha coluna de ar de maneira que eu cheguei até o final, certo, do meu sopro, da minha capacidade pulmonar, né? E eu consegui realmente ter controle do que entrava para dentro do meu instrumento. Então o fôlego é muito mais a compreensão da parte de o quanto você compreende, certo? A quantidade de ar que entra no seu saxofone. Então, galera, a dica aí, certo, para vocês darem som filé, para vocês terem esse controle, analise o material de vocês e lembre que você não precisa da maior quantidade pulmonar, certo, de ar possível para tocar o saxofone, e que estudo de respiração é voltado à frequência, constância da sua coluna de ar e não ao ganho da capacidade do volume pulmonar. Então, a gente se vê no nosso próximo Desmistificando, falando de saxofone, quebrando alguns tabus aí em relação a, enfim, os nossos problemas do dia a dia aí com o saxofone. Valeu, galera!